Olá, alunos do sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula. Hoje nós vamos para a página 64, onde nós faremos a análise da regra de acentuação gráfica. É uma matéria um pouco complicada, então é necessário que vocês prestem muita atenção e acompanhem muito bem. Então é necessário que vocês estejam com o livro de vocês em mãos, aquela caneta e a folha em branco para fazer as anotações necessárias. Ok? E qualquer dúvida, vocês registrem para depois me consultar, ou na nossa videoconferência, ou através do WhatsApp. Então, vamos lá. Então, o que nós temos? Acentos gráficos. Os acentos gráficos indicam o modo como a palavra deve ser pronunciada, destacando a sílaba mais forte, a sílaba tônica, e mostrando se a vogal é aberta ou fechada. Então, o que nós estudamos anteriormente? Que a palavra tem uma sílaba tônica, que é aquela que é pronunciada com mais intensidade. E nós temos as sílabas átonas, que são aquelas pronunciadas com uma intensidade menor. O que nós vamos visualizar é que nem toda a sílaba tônica é acentuada, porque existem regras que vão nos mostrar quando o acento é necessário, certo? Os acentos gráficos são: o acento agudo indica que a vogal é aberta. Então, no caso, sofá, então nós vamos perceber que esse A tem o som aberto. Já o circunflexo vai nos mostrar que a vogal é fechada. No caso de ânimo, quando a boca ela quase é fechada para pronunciar a vogal A. E também o acento grave, que indica a união de duas letras A. O A artigo mais o A preposição. Escrever à mão, ok? Mas no momento nós vamos estudar apenas o acento agudo e o circunflexo. O acento grave vai ficar para depois. E no livro de vocês nós temos essa informação. O acento grave será estudado mais tarde. Atenção! O til não é um acento gráfico. Então, lembrando sempre disso. O til não é acento. Para que ele serve, então? Ele indica que houve nasalização da vogal, ou seja, o som passa também pelo nariz, como em mão, mãe, cãibra, órfão e órgão. Então, nessas duas últimas palavras, o acento agudo na primeira sílaba, or, indica que a sílaba é a mais forte e também a pronúncia aberta da letra O. Na outra sílaba, o til indica que o som é nasal, no caso de órfão e órgão, ok? Então, o til não é acento gráfico, ele só mostra para nós que o som da vogal é um som nasal. Para que você domine as regras gerais de acentuação gráfica, é necessário que conheça a classificação das palavras quanto ao número de sílabas e a classificação quanto à sílaba tônica. Então, nós já estudamos que a palavra, de acordo com a quantidade de sílabas, elas vão ser classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Monossílabas, quando nós temos apenas uma sílaba. Dissílaba, quando nós temos duas. Trissílaba, 3, e polissílaba, de 4 a mais sílabas. E quanto à tonicidade, ou seja, de acordo com a sílaba tônica, nós temos as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Lembrando que a análise da sílaba tônica sempre virá da última para a penúltima e a antepenúltima. Ok até aí? Então vamos lá. Então, revisando, classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Então, nós temos as palavras oxítonas quando a última sílaba for tônica, condor, ruim, vatapá e ipê. Paroxítonas quando a penúltima sílaba for tônica, escola, alto e táxi. E proparoxítonas quando a antepenúltima sílaba for tônica, no caso de médico, úmido e lâmpada. Até aí tranquilo? Então, vamos continuar. Então, nós vamos iniciar a nossa regra de acentuação pelos monossílabos. Lembrando que monossílabos, uma sílaba apenas. Então, quando que nós vamos acentuar os monossílabos tônicos? Então, monossílabos tônicos, terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Então, quando nós tivermos um monossílabo tônico terminado em A, E O, seguido ou não de S, eles deverão receber o acento gráfico, como os exemplos que nós temos aqui embaixo.
pá e pás, mes e zé, pó, dó e cós. Então, o que nós vamos perceber? Que todos aqui foram acentuados, porque nós temos monossílabos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S, ok? Então, o que nós temos no livro de vocês? Regras gerais de acentuação gráfica. Observe as palavras em destaque nas frases a seguir. Então, eles dividiram em 3 grupos para que nós possamos analisar. Então, nós vimos que todas as palavras destacadas em rosa são monossílabos. Então, nós vamos perceber que alguns são acentuados e outros não. Então, do grupo 1, todos são acentuados. Por quê? São acentuados os monossílabos que terminam em A, E e O, seguidos ou não de S, ok? Já no grupo 2, nós não temos acento. Por quê? Não se acentuam os monossílabos terminados em A, E e O, seguidos de Z, como são as palavras faz, vez e voz. E no grupo 3, não se acentuam os monossílabos terminados em I e U, seguidos ou não de S ou Z. Então, só vamos acentuar os monossílabos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Certo até aí? Então, qualquer dúvida, fazendo os registros para que nós possamos discutir depois. Agora nós vamos partir para a regra de acentuação das oxítonas. Então, lembrando que uma oxítona é quando a última sílaba for tônica. Então, quando que nós vamos acentuar as oxítonas? Acentua-se toda a palavra oxítona terminada em quem? Em A, E e O. Então, praticamente, é a mesma regrinha dos monossílabos. Então, se a oxítona terminada em A, E e O, seguido ou não de S, todas serão acentuadas, como nos exemplos Paraná, Guaraná, sofás, café, pajés e boné, avô e carijós. Então, toda oxítona terminada em A, E e O, seguido ou não de S, vão receber o acento. E com as terminações em ou ens, como armazém, refém e parabéns. Então, toda oxítona terminada em A, E e O, seguidos ou não de S, e com as terminações em ou ens. E vocês têm no livro esta regrinha. Então, das oxítonas, são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em A, E e O, seguidos ou não de S. Também se acentuam as oxítonas terminadas em ditongo aberto. Então, se uma oxítona também terminar em ditongo aberto, como exemplo, ei, oi, el, seguidos ou não de S, também vão receber o acento gráfico. E com as terminações em ou ens. E não se acentuam de forma alguma as oxítonas terminadas em A, E, I, O e U, seguidos de Z. Então, o que nós temos? Sofá é acentuado porque terminou em A. Café, acentuado porque terminou em E. E a voz, porque terminou em O, seguido de S. Nós temos também pastéis e chapéus, que são oxítonas terminadas em ditongo aberto. E vamos ter com as terminações em, no caso também, e parabéns com a terminação em, ok? E não se acentuam de forma alguma as oxítonas terminadas em A, E, I, O e U, seguidos de Z, como são os exemplos cartaz, talvez, matriz, veloz e capuz. Então, nós percebemos que essas palavras não são acentuadas. Então, nós só vamos acentuar oxítonas terminadas em A, E e O, seguidos ou não de S, terminadas por ditongos abertos, seguidos ou não de S, e com as terminações em ou ens, certo? E agora nós vamos para a regra das paroxítonas. Então, nós vamos perceber que a regra das paroxítonas é um pouco maior. Por quê? Como eu disse para vocês, que a maioria das palavras da língua portuguesa são paroxítonas. Então, nós temos muito mais palavras paroxítonas na língua portuguesa. Então, por isso que a regra é um pouquinho maior. Então, quando que nós vamos saber se uma palavra paroxítona é acentuada?
se ela for terminada em L, R, N, X, I seguido ou não de S, U seguido ou não de S, ONS, ou UNS, ão seguido ou não de S, AN seguido ou não de S, PS e ditongo. Então, se a paroxítona for terminada por uma dessas letras ou ditongo, nós vamos, lógico, saber que há o acento. Então, existe uma palavra aqui ao lado, a palavra rouxinol. Então, rouxinol é um passarinho. E por que essa palavra aparece aqui? Porque praticamente ela nos traz a regrinha das paroxítonas. Então, o que nós temos? Palavra terminada em R. Ok? Então, uma paroxítona terminada em R vai receber o acento, como é o açúcar e repórter. Uma paroxítona terminada em OU, que é um ditongo, ou com U. Então, nós temos sábio, colégio, que é terminado em ditongo, e U como vírus e bônus. Temos também as paroxítonas terminadas em X, tórax, clímax, que vão receber o acento. Nós temos também paroxítona terminada em I, seguido ou não de S. Nós temos a paroxítona terminada em N e também a paroxítona terminada em L. Então, lembrando da palavrinha rouxinol, nós vamos lembrar de algumas regras das paroxítonas. Então, o que vocês têm no livro? São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em R, I, seguido ou não de S, N, L, US, X, PS, AN, seguido ou não de S, ão, seguido ou não de S, ou UNS e ONS. Ok? E também se acentuam as paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidos ou não de S. Então, essa é a regra das paroxítonas. Então, vamos lá. Então, a palavra caráter é uma palavra paroxítona terminada em R, portanto, acentuada. Táxi, uma paroxítona terminada em I. Hífen, paroxítona terminada em N. Terrível, paroxítona terminada em L. Vírus, paroxítona terminada em US. Tórax, paroxítona terminada em X. Bíceps, paroxítona terminada em PS. Imã, paroxítona terminada em AN. Órfão, paroxítona terminada em ão. Álbum, paroxítona terminada em e prótons, paroxítona terminada em N, seguido ou não de S. Ok? E também a regra dos ditongos. Então, bênção, uma paroxítona terminada em ditongo, e Grécia, também paroxítona terminada em ditongo. Então, essa é a nossa regrinha. Então, lembrando, toda paroxítona terminada em R, I, seguido ou não de S, N, L, US, X, PS, AN ou ANS, ão ou ãos, UNS e ON ou ONS. E também em ditongo, todas serão acentuadas, ok? Então, eu trouxe alguns exemplos que não são acentuados, como escola, pensamento e pedra. Então, o que nós vamos perceber? Escola é uma paroxítona terminada em A. Não existe a regra do A. Pensamento, não existe a regra do O. E a pedra, que é o mesmo caso de escola. Então, nós só vamos acentuar as palavras que estão dentro dessas regrinhas. Certo até aí? E por último, das proparoxítonas, como eu já havia dito para vocês em outra aula, que era para vocês memorizarem que toda palavra proparoxítona obrigatoriamente tem que ser acentuada, ok? Então, toda palavra proparoxítona é acentuada. Então, alguns exemplos: Hércules, matemática e mitológico. Então, nós vamos perceber que todas são proparoxítonas e todas receberam um acento gráfico. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, por favor, façam as anotações necessárias para que nós possamos esclarecer na nossa videoconferência, tá bom? Então, fica um grande abraço e bons exercícios e até a nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal!